Ó, tem uma foto aqui que pelo Paulo Mafia que a gente vê na foto, deve ser ali nos primórdios, né? No meio dessa sua peregrinação ali no começo. Olha, inclusive tinha duas torres ali no fundo ainda, ó. Isso aí foi em maio de 99 que eu fui cobrir pela Sci-Fi a estreia de Star Wars Episódio 1. Eu fui para porque a gente era uma revista de ficção científica e cinema. A gente estava há 6 meses falando do filme. Quando chegasse na mês de estreia, era meio nossa Copa do Mundo, nossa Champions League, todo mundo ia falar o que a gente já falou. Então vamos bolar uma pauta diferente. Naquela época a notícia era as filas da porta do cinema. Então a ideia foi, vamos botar um repórter na fila da porta do cinema nos Estados Unidos, né? Aí fui eu. Fui eu. E o engraçado entre aspas, né? Muito entre aspas. O curioso nessa foto, que era um daquele... foi um barco que você pega e ele faz ele cruza toda a ilha de Manhattan, né? E eu estava com o Fig e estava com um amigo em comum nosso, o Marcelo Vita, que morava em Nova York, há muitos anos atrás. E tinha acontecido aquele primeiro atentado em 93, não sei se você lembra, no World Trade Center. Sim. E o Marcelo Vita me contou, e ele vinha de uma família de engenheiros, o pai era engenheiro, que a ideia, o cara botou a van com explosivos do lado de uma viga do World Trade Center, e a ideia era explodir para um prédio cair em cima do outro. E eu nunca me esqueço, eu falei no barco, mais ou menos, poucos minutos depois de tirar essa foto, falei que derrubar a torre, nunca ia fazer isso, é loucura demais. Olha, 2 anos depois, olha o que aconteceu, né? Quando você entrou pro mundo Disney ali dentro da Abril já, né? Que a partir dali, talvez você nem imaginasse que você se tornaria o senhor Disney aqui no Brasil. Como é que foi para você? Você já lia Disney antes? Porque para quem... Eu fiz o caminho que todo mundo faz. Fazia antigamente, né? Disney, Mônica, e eu fui um pouco diferente, que o meu foi Asterix. Mas eu era leitor Disney. Como todo mundo, a gente lê Disney uma época, vai para o Maurício, depois vai para super-heróis, aí você vai para livros, né? Mas eu era um leitor, sim. Porque, na verdade, eu sou um pouco diferente. Eu comecei com Disney também, né? Disney, Hanna-Barbera e tal. Só que antes dos super-heróis, eu fui para os quadrinhos de terror. Eu sou meio louco. Eu tenho esse desvio. Não, tá, é bom desvio. Eu lembro que eu lia muito quadrinho de terror. Eu tinha aparelho e a cada 15 dias eu ia no dentista. E o dentista lá na Vila Mariana que eu ia, ele era louco por quadrinhos de horror da Block, sabe? Então no consultório tinha na sala de espera tinha aqueles gibizinhos da Block lá. Olha hoje em dia, você deixar num consultório hoje de criança, o gibi, nem tem gibi pra deixar, da Block de terror. Eu lembro que era uma história do metrô assombrado, que o cara entrava no vagão, só tinha cadáver, depois ele voltava e virava um desses. Essas coisas. Não, os gibi da Block tinha um monte de mulher desnuda da cintura para cima na capa. Sim. Eu lembro também que meu tio comprou para mim a edição em capa dura do Casamento do Fantasma. A capa branca, sabe? A capa branca. Aquela da Rio Gráfica lá, né? Que tinha ele no cavalo, que tá me vindo à memória. E não sei como ele conseguiu, que a minha família tinha papelaria, e era papelaria no centro, onde é hoje a Cracolândia, era na Boca do Lixo. Então meu pai conhecia muita gente de cinema, o Zé do Caixão era amigo pessoal do meu pai, né? E eu não sei como ele arranjou um fantasma, um personagem em tamanho natural, assim, e a gente botava um pôster dele de tamanho natural e a gente grudou na porta do quarto durante muitos anos. Então, na minha casa, meu pai, ele gostava de quadrinhos e coisa pop, então isso circulava em casa muito, né? Bacana. Sabe o que eu tenho aqui? Eu já até fiz um vídeo mostrando. Não é da sua época, né? É da sua época de garoto. O Cinquentenário Disney de 1973 da Abril, que é um capa dura e tal.
Meu pai me deu de presente aquilo, mas ele não deu em 73, ele me deu em 77. Quando eu fiz 6 anos de idade, ele me deu. Não sei se era dele, se ele tinha guardado, se ele conseguiu depois. Eu guardo Não, até hoje, funcionou, cara. Meu, aquela edição é incrível, que tem o Walt Disney interagindo com os personagens entre uma história e outra e tal. Cara, aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. O gibi Disney que o mais lógico, que me marcou mais era um especial de aniversário do Donald, capa branca, que era só histórias do Bart. Porque depois eu fui descobrir que era do Bart, mas como todo mundo na época, eu era apaixonado pelos Disney especiais. Eu lembro qual foi o Disney especial primeiro que eu comprei, foi Os Motoristas. Eu tinha uma tia, ainda tenho ela, que tinha casa em Ubatuba, na Praia do Lázaro. Só que em 79, meu amigo, aquela praia era praticamente virgem, não tinha TV. Imagina um moleque daquela época indo para lá sem TV. Então a gente levava muito gibi. Eu lembro que foi Os Motoristas de Férias. Tanto que eu fui atrás, depois como editor, eu publiquei muito daquelas histórias por questão afetiva, né? Mas você falou um negócio do Sr. Disney, não. Teve muito mais gente que colaborou muito mais com a Disney no Brasil do que eu. Eu só peguei a fase final, né? E quadrinhos, Disney, é o que dá mais... Porque teve 50 anos antes, quase, né? Teve gente muito mais. Teve o Primágio, teve um monte de gente. E quadrinhos Disney é o que dá mais visualização. Mas eu, nessa época, sempre na Editora Abril, a gente fazia de tudo, cara. Fazia revista de atividades, fazia livros, fazia álbum de figurinha, fazia revista da Cartoon, fazia de tudo, cara. Lá na Abril não tinha esquema, era de tudo mesmo que você pode imaginar. Ao mesmo tempo a gente fazia jornalismo, escrevi ao mesmo tempo dentro da Abril, escrevi para Contigo, ajudei na Veja São Paulo, ajudei na Recreio, não tinha boi lá, entendeu? Agora, comenta uma coisa para mim. Nesse período todo que você passou na Editora Abril ali e tal, teve algum personagem Disney que você quis trazer, já quando você estivesse na Disney, né? Ou alguma edição específica tal da Disney que você quis trazer e você não conseguiu, não? Teve várias, né? Quando Abril acaba foi Abril que quis encerrar o contato com a Disney, a gente já tinha programado toda uma série de comemorações para os 90 anos do Mickey. A gente tinha feito uma edição contando a história do Peninha, só que ia ser em 2 edições, e a segunda acabou nunca saindo. E ao longo do trajetório tem várias histórias que você não consegue comprar. Por exemplo, as histórias holandesas, o pessoal da Holanda é meio louco, com perdão da palavra. Quando uma editora normal Disney... Deixa eu só explicar uma coisa. A Disney não produz quadrinhos. Quem produz quadrinhos, ela autoriza editoras no mundo todo de publicarem quadrinhos, lógico, com a fiscalização dela. Depois a gente vai contar causas, como era escrever e tudo. Igual a King Features. E hoje tem 2 grandes produtores de quadrinhos no mundo, que é a Itália e a Dinamarca. Quando eu falo Dinamarca, leia todos aqueles países, que é a Egmont, ela pega todos aqueles lá. Então eles cobram mais ou menos para a gente, cobrava para as editoras 10, 12 euros. A Holanda quer 18, 20, que deu 50 euros por uma capa. Então fica inviável. Então tinha muita coisa interessante que eu queria publicar e não pôde por essa questão. Porque você tem que ter a alma do fã, né, a alma do editor, você tem que ser o gerente de produto. Você tem que pôr a revista dentro daquele orçamento, né? Isso se chama vida adulta. Eu sinto muito contar para vocês. Eu vejo muito na internet, cancelaram aquela revista por causa disso. Amiguinhos, eu vou contar para vocês. Só existe uma razão para cancelar uma revista, porque ela não vende. Ela tem um nível de venda que ela chega. Quando ela baixa esse nível, acabou, não tem conversa. E eu tive, ao longo dos anos, eu vi revistas que eu adorava serem canceladas e tive que cancelar muitas revistas. Enquanto cancelar, em 30 anos de carreira, eu tive que cancelar revistas, tive que mandar a gente embora e tive que trabalhar com personagens que eu não gostava.
mas faz parte do jogo, cara. Ou você é profissional ou você não é, entendeu? E principalmente tem muita história, muito roteiro que a gente tinha na cabeça de fazer, e quando eu chegava na Disney lá fora, desencrencava. Isso é uma frustração que eu tenho. Pode Uma falar. história que eu escrevi, porque eu levava em conta o seguinte: o único personagem Disney que mora numa cidade que existe é o Zé Carioca. Porque outros moram em Patópolis e tudo mais. Ele mora no Rio. Então a gente tem que contar coisas que tem no Rio. E uma vez, eu sou um paulistano completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro, eu tenho esse defeito. Tanto é que hoje eu moro na cidade mais carioca que tem no São Paulo, que é Santos. E eu sou apaixonado pelos botecos, a cultura do boteco carioca. E eu fiz uma história, um roteiro contando sobre os botecos cariocas e o Zé Carioca frequentando esse. Tudo dentro das normas da Disney. Não tinha carne, não tinha animal, não tinha bebida alcoólica, nada. Mas o cara lá da França, que lá que aprovava, não gostou do roteiro e a gente acabou não. Queria trocar por cafeteria. Vai, Mas eu, vai. eu preciso fazer uma justiça aqui. O escritório da Disney no Brasil lutou muito pela gente e ainda sempre nos defendia, principalmente na época da Culturama, né? Os quadrinhos Disney ali no final, quando a editora Abril teve que abrir mão, ou quis abrir mão, enfim, porque não estava ruim, enfim, vendiam pouco já na época ou não? Como é que estava o mercado? Porque eu lembro, cara, vocês relançaram aqueles manuais incríveis da década de 70, vocês relançaram tudo com uma nostalgia incrível. Eu comprei todos na época do relançamento. Eu tenho alguns dos originais, mas eu comprei todos. Assim, vinha saindo muita coisa especial e o gibizinho baratinho também. Isso aí também, né? Isso aí também é uma edição que falta na minha coleção. Como é que estavam as vendas dos personagens Disney na Abril na época? Tava ruim? Olha que coisa linda, cara. Então, como está muito bem descrito no fantástico livro O Império dos Gibis, do meu parceiro Maurício Muniz, pela primeira vez, a gente tinha uma redação, cara, era muito engraçado. A gente tinha uma redação com 7 pessoas. A gente tinha. Essa redação de 7 pessoas era a maior editora Disney do mundo. Porque era a única editora Disney no mundo que tinha quadrinhos, tinha toda a linha de quadrinhos, que era os gibizinhos e as edições de colecionador. A gente tinha toda a linha de revistas que a gente chama de princesas, de filmes e tudo mais. A gente tinha álbum de figurinhas, a gente tinha os livros. Aquela redaçãozinha na Abril de 7 pessoas era a maior, repito, era a maior editora Disney no mundo. E quando você falou do manual, foi com o manual que estourou, o manual do Escoteiro Mirim. Quando a gente entra na livraria, que era uma coisa que eu particularmente era meio reticente, porque eu achava, sempre acho que gibi tem que ser tem que ser barato e bom. Quando a gente entrou nas livrarias, a gente estourou, porque teve a ajuda do manual. O manual impulsionou. Para você ter uma ideia, a gente vendia tanto especiais e encadernados que as livrarias da época, Livraria Cultura, Livraria FENAC da Paulista, FENAC da Shopping Morumbi, tinha área de quadrinhos e tinha uma área de quadrinhos Disney. E eu vou te contar uma coisa, a maioria das livrarias na época cobravam da editora para ter uma prateleira deles. Eles tinham de nós e não cobravam. A gente ia na livraria e tomava um susto. Qual era o problema? O Grupo Abril estava mal naquela época. Tanto que no livro, o Império dos Gibis, tem uma frase minha lá. A gente era uma ilhinha em volta de um continente que estava afundando. Só que começou por mais que a gente vendesse, a crise da Abril começou a afetar a gente. Eu passei por coisas nos últimos 2 anos de Abril que eu nunca pensei que ia passar dentro da editora Abril. Por exemplo, da gente correr, uma coisa que o Sérgio Figueiredo fazia, em 30 anos que ele ficou na Abril, nunca perdeu um prazo. Nunca perdeu um prazo. E é uma coisa que eu aprendi como editor, levei para a Culturama como editor-chefe, vou levar, se Deus quiser, nas próximas editoras que eu for trabalhar, prazo não se perde. Prazo e bom português, né? Tem editor aí, não vou citar não, vai ser editor aí que sai cachorro com X na capa, né? Então, né, revisando, que a gente corria para fechar a edição, mandava para a gráfica, o cara da gráfica ligava, não vou poder imprimir, porque Abril não pagou a
a tinta, e a gente está sempre... Cheguei a ter dia que aquela máquina de café, sabe aquela máquina de café? O café era Abril que pagava, o resto, se quisesse com leite, alguma coisa, você põe R$1 lá. A máquina estava com corrente porque a Abril não pagava. Eu não sei se a maioria das pessoas conhece uma promoção que a gente tinha feito quando lançou o especial do Karl Marx, e ganhava uma caneca, sabe? Sim, me lembro. Ia lançar na Bienal do Livro. Você comprava o gibi, mais outro, você ganhava a caneca. Aquela caneca era 1.000 e nunca mais fizeram. O cara que fez a caneca, ele trancou as canecas dentro da empresa dele na véspera da Bienal, porque a Abril não pagou. A gente só conseguiu ter as canecas na Bienal porque o Marcelo Prima, que era gerente de produto da redação, era amigo pessoal dele e no papo conseguiu liberar. A gente não pagava fornecedor, cara. Foi um maluco. Então, mesmo a gente vendendo muito, naquele mar de Abril, era uma loucura. Escoava tudo. Eu me lembro que eu tinha até vergonha, porque a minha chefe, a minha diretora de núcleo, era a Alessandra Zapparoni, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci trabalhando. Ela teve uma época, ela foi promovida, ela virou a primeira mulher a ser publisher da Editora Abril. Ela tinha o mesmo cargo que o Dr. Roberto Tinta tinha quando era vivo. Ela era a principal mulher. E ela, lógico, cuidava da nossa redação, foi para isso. Não ia cuidar mais da gente, a gente ficou desesperado. Ela falou que não. Essa redação de 7 pessoas eu quero cuidar. Então ela cuidava da Abril inteira e da gente. Tanto que ela levou a gente meio para o meio da redação da Veja. E era muito engraçado, de novo entre aspas, eu me sentia mal. Uma vez eu fui lá para falar da Comic Con, que eu queria participar da CXP, ela, só um minuto, ela falava, só um minutinho, qual é o furo, a gente pegou que ministro roubando, pode sair na Veja, só um minuto, uma filha, ela falava assim, a Exame vai conseguiu fechar uma parceria de quantos milhões com a Volkswagen? Tá bom, o que você quer, uma filha? Você fica até sem jeito de falar com ela. A mulher estava falando com o ministro, fechando acordo com o pessoal. Então eu ia chegar e falar, sabe o Pato Donald? Não tem, né? Então fica meio fora de contexto, né? Não tinha nem o que falar com ela, entendeu? A gente era uma redação de heróis, de 7 pessoas, heróis que eu falo, nós éramos heróis, de 7 pessoas, que a gente tinha, segundo ano que a gente ia participar da CCXP, a gente tinha bolado um monte de coisa, ia ter um estúdio dentro do nosso stand, que ia transmitir ao vivo, ia ficar entrevistando as pessoas e tudo mais. Faltando uma semana, o cara liga de madrugada para o gerente meu, manda cancelar tudo, a gente não tinha o que fazer. Eu peguei uma placa que a gente tinha ganhado da Disney, de 60 anos, que eles tinham feito a capa do Pato Donald número 1 de ouro, banhada a ouro, e deram para o Dr. Roberto. No último evento que eu vi o Dr. Roberto Tinta, antes dele falecer, e aí eu peguei aquilo, dei uma lustrada, você vê, quem tem amigo tem tudo. Um dos maiores fotógrafos de carro que acompanhou o Ayrton Senna sentava do meu lado da 4 rodas. Eu pedi, dá para tirar umas fotos? O cara montou um estúdio, tirou foto da placa, aí a gente botou nas redes sociais. Pela primeira vez, o Grupo Abril permitiu que essa placa saísse daqui no prédio, venha no nosso stand. Cara, tinha fila para tirar foto do lado da placa. Um dia eu cheguei lá de manhã, porque a vantagem é que eu moro perto do CCXP, então eu chegava cedo, era legal, você ficava vendo o stand. Todo mundo do Omelete foi para tirar foto com a placa. Tava o Forlani, todo mundo lá, entendeu? Todo mundo. Então, você vê, a gente tinha, além de ser 7 pessoas, a gente tirava de onde não tinha, entendeu? O que o Wilson contou da outra vez é verdade. Eu já sabia que o contrato da Abril ia ser com a Disney acabar. Eu assinei um termo de sigilo no Grupo Abril, a gente não podia falar nada, e eu tive que ir no Guia dos Quadrinhos falar e mentir para todo mundo lá, entendeu? Os próximos lançamentos, caramba. E eu ainda dei um somebody love no cara, eu falei umas coisas que isso aí até junho, mas foi terrível aqui. Então essa época, respondendo, a gente vendia muito. O problema é que a Abril já estava numa situação, vendia muito dentro do nosso universo, né?
E foi a primeira vez, porque quando eu começo a assumir a Disney, era impressionante. Eu ia nos eventos de quadrinho, falar de quadrinhos Disney, eu só entrava porque eu era amigo dos caras. E eles me deixavam falar, entendeu? Porque não tinha representatividade nenhuma no mercado de quadrinhos, entendeu? Eu lembro que encontrei um amigo meu no metrô que trabalhava, ele falava, a Abril não trabalha mais com quadrinhos, né? Só com Disney. E eu tinha acabado de fechar 200 páginas do especial, entendeu? O mercado não via a gente, entendeu? Não enxergava a gente como um player. Com os encadernados e tudo mais, começaram a enxergar a gente como um player importante, entendeu? Várias vezes, a gente, com algumas publicações, com a WIT, você lembra da revista WIT, aquela da cor? Lembro, a bruxinha. A WIT chegou a ser a revista infantil mais vendida em banca. A gente bateu a Mônica em alguns lugares. A Amazon, a gente foi, por muito tempo, o principal cliente da Amazon em quadrinhos. Então, naquela época, estava muito bom. A gente saiu, posso dizer que a gente saiu por cima, entendeu? A gente já sentiu uma leve caidinha em alguns especiais. Por exemplo, esse aqui, a gente já sentia que não vendia tanto. Mas uma coisa que a gente percebeu era o seguinte, que o mercado ainda era, principalmente de colecionador, ele era isso. A Panini vendia porque o cara daqui deixava de comprar aqui e comprava esse. O cara não vinha de fora. Não tinha o trabalho que a Culturama fez de trazer leitores novos, entendeu? Então, o nosso Abril vendia muito quadrinho Disney encadernado porque o cara deixava de comprar o da DC. A gente tinha números como comparar isso, entendeu? Então, o mercado de quadrinho de colecionador, ele é um bicho que está... E se ninguém fizer nada, eu acho que vai acabar. E eu vejo muita arrogância entre os leitores e os editores. Ninguém faz o serviço. E eu ficava pé da vida, porque um monte de gente fala, ninguém tem projeto para aumentar o número de quadrinhos. Fala, como não tem? Eu tenho um projeto da Cultura, mas só isso. A gente vendia gibi barato para criança e criança pobre, entendeu? E era criticado por isso, você vê. Mas isso é um papo mais para frente, né? Respondendo a pergunta no final, vendia muito. O problema no final era o Grupo Abril. Mas os gibizinhos se bem que os encadernados tinham uma banca também, né? Mas e os gibizinhos lá, o Pato Donald, o Mickey, o gibi baratinho para as crianças também vendia bem? Vendia, não diria que vendia bem, porque naquela época já tinha o problema das bancas. Mas eles tinham feito uma coisa que para a revista era muito importante na época. Eles estabeleceram no número. Ficaram naquele número, entendeu? Uma das revistas que mais deu dinheiro na minha época de super-heróis para Abril era a Espada Selvagem de Conan. Não é que ela vendia muito, mas ela sempre vendia o mesmo número. Isso é para a editora, e se você está dando um lucro nessa revista, é o melhor tipo de produto que existe. É esse que dá dinheiro, que você sabe que todo mês vai vender a mesma coisa. Era nesse patamar que estava o Gibi. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!